Glórias ao nome do Senhor. Quantos estiveram aqui domingo passado? Pode levar, grande maioria. Se você não esteve domingo passado, a gente teve a oportunidade de ser ministrado sobre o tema casamento. E hoje eu também vou ministrar em cima desse tema. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu vou usar uns outros textos da Bíblia que são muito usados em cerimônias de casamento. E na verdade, fala de um casamento em que o próprio Senhor Jesus Cristo esteve presente. Imagine só, você ter como convidado o Senhor Jesus Cristo. Que privilégio! Jesus Cristo está entre os convidados, e diz o texto que não só ele, mas toda a sua família foi convidada para esse casamento. E eu quero tirar lições importantes, não só para os casados. Engana-se que a Bíblia fala só para um grupo seleto de pessoas. A Bíblia fala para todos, para todas as culturas, para todos os povos, línguas, raças. A Bíblia é para os nossos dias, a Bíblia é atual, e ela fala aos nossos corações. Então eu quero tirar grandes lições, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito interessante, eu quero colocar aqui agora o versículo 11, o último versículo que nós lemos. Ele usa a palavra sinal, e muitas vezes a gente costuma falar assim: o primeiro milagre de Jesus Cristo foi feito numa cerimônia de casamento. A gente não costuma falar isso? Primeiro milagre. Mas João coloca a palavra sinal. Sinal é um milagre, claro que é um milagre. Você sabe, a gente acabou de ler que Jesus Cristo transformou água em vinho. Mas eu vou falar o seguinte, que sinal é mais que um milagre. Sinal é um milagre com profundo significado. Um profundo significado. Pense comigo, se você fosse fazer a sua primeira manifestação pública, com muito esforço, use sua imaginação que você é o próprio Senhor Jesus Cristo. E você, depois de 30 anos, você agora, pela lei, está liberado para começar a fazer seu ministério publicamente. Qual seria o milagre que eu e você escolheríamos? Você já pensou nisso? A gente ia escolher, quem sabe, ressuscitar um morto. Assim, eu quero mostrar para vocês, fazer chuva cair, sei lá, fazer o sol parar, e fazer alguma coisa realmente impressionante, para mostrar para todo mundo para que você veio. Você costuma fazer cartões de visita, né? Você faz um cartão de visita bonito, com todas as informações, você tem, né, orgulho de dar aquele cartão. Recentemente eu estava conversando com um advogado, e ele falou: Emerson, você não sabe quão é importante a apresentação. Às vezes você chega para angariar um cliente novo, dependendo do carro que você chega, a pessoa te trata diferente. Dependendo da roupa que você chega, a pessoa te trata diferente. Por quê? Porque nós, seres humanos, damos valor muito a isso, não é verdade? A roupa que a pessoa usa, o carro que a pessoa dirige, quem sabe o relógio que ela tem, ou então o status que ela tem. Então é importante você começar a tratar as pessoas diferentemente. Isso é fato, isso é do ser humano, do coração do ser humano. Mas Jesus Cristo, Ele escolheu algo que ficou privado, algo que foi revelado para um grupo de pessoas mais seleta. Quem sabe ali os seus discípulos, quem sabe a sua mãe, algumas pessoas que estavam próximas, os serventes que pegaram água. Somente esse povo ficou sabendo de onde tinha vindo aquele vinho.
Nem mesmo o mestre-sala, que seria o mestre de cerimônias, aquele responsável pela festa, sabia de onde vinha o vinho. O texto diz que nem ele sabia de onde vinha. E ele falou: esse vinho aqui está muito bom, melhor do que o primeiro. Costuma-se, não, o melhor vinho primeiro, você inverteu a coisa. Ele falou para o noivo. Nem mesmo, quem sabe, o casal ficou sabendo daquela situação. Mas Jesus Cristo fez algo que é muito mais do que um milagre. Ele fez um sinal. Ele quer mostrar para que ele veio. E sabe, é muito importante que esse sinal tenha sido feito dentro de uma instituição chamada casamento. Que significado maravilhoso que isso tem para a nossa vida, para aqueles que são casados, entender que quando Cristo está no meio deles, quando Cristo é convidado para reinar no casamento, quando Cristo lida com os nossos problemas, tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado e mudado, amém? Amém. Jesus Cristo estava dando um sinal do que ele veio fazer. Olha só, no versículo 1, diz o seguinte, que 3 dias depois, houve esse casamento. E você sabe muito bem que a Bíblia, nós falamos domingo passado, que Cristo criou o homem para a mulher para o homem, criou o casamento para o homem e para a mulher, e a mulher e o homem para o casamento. Que não há nada de errado com o casamento, o que há de errado é com os corações das pessoas envolvidas no casamento, que são corações de 2 pessoas pecaminosas. Houve um casamento e Jesus Cristo foi convidado para esse casamento. Jesus Cristo era uma pessoa amável, ele lidava com as pessoas. Está certo que Caná da Galileia era um vilarejo agrícola, pequeno, todas as pessoas se conheciam, todas as pessoas se davam, e a família de Jesus Cristo foi mais uma convidada ali. Ele, sua mãe, seus irmãos, todos estavam ali. Mas o fato é que Jesus Cristo fazia parte da vida social das pessoas. Isso, Revenosi um dia falou aqui, que para a gente conquistar as pessoas, para que a gente possa pregar o evangelho, o que a gente tem que fazer primeiro? Criar relacionamentos, criar amizades, conquistar as pessoas. Muitas vezes, nós temos que fazer coisas que a gente nem gosta muito. Às vezes você tem que fazer um compromisso com essa pessoa que você quer alcançar, que você nem gosta muito. Sei lá, quem sabe você não gosta muito de assistir o Corinthians e o Santos. Mas você faz questão de ir assistir o Corinthians e o Santos, porque tem alguém ali que é santista. E você quer fazer aquela sala com ele, porque você quer alcançar esse coração. Você quer alcançar essa vida. Fala assim, independentemente de fazer o que eu gosto ou não, eu estou aqui por causa de você. Isso não é lindo? Jesus Cristo nos dá esse ensinamento. Teve esse casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho na Bíblia tem vários significados. Quando a mãe de Jesus vem e fala, eles não têm mais vinho, acabou-se o vinho, provavelmente, dizem os comentaristas, que a mãe de Jesus também estava envolvida de alguma certa forma naquela festa. Ela estava dentro daquelas pessoas mais queridas daquele casal, que também era responsável pelo andamento da festa. E ela, uma das primeiras que foram abordadas pela falta de vinho, ela vai para a pessoa que pode resolver essas coisas, Jesus Cristo. Mas a gente tem que entender por que o vinho era tão importante nessa sociedade, nessa cultura, que para nós, às vezes até, a gente fala assim, não vamos tomar vinho porque é bebida alcoólica e tal, mas a gente tem que entender nessa cultura em que Jesus Cristo estava inserido, qual era a importância do vinho, e para isso nós temos que ver o significado do vinho até mesmo na Bíblia. Olha só, tem 2 versículos que eu coloquei aqui sobre o significado do vinho, um está em Salmo 104, versículo 15, que fala o seguinte: o vinho que alegra o coração do homem, tem a conotação de alegria. Isaías 55:1, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É claro que eu não vou ter tempo aqui de abordar todos os textos e entender esse significado todo, mas o significado do vinho era um significado atrelado à alegria, simplesmente alegria. E olha só, para a mente judaica, o vinho simbolizava alegria. De fato, os rabinos daquela época tinham um ditado: sem vinho não há alegria. E não pense de outra forma, Às vezes você está pensando que o vinho vai trazer uma alegria porque é alcoólico. Não é essa a ideia, não. É que a presença do vinho era a presença certa da alegria. No versículo 3, quando a mãe de Jesus fala, eles não têm mais vinho,
Quem sabe nós poderíamos trocar a palavra vinho por eles não têm mais alegria. A mãe de Jesus chegou para Jesus e disse: eles não têm mais alegria. A alegria está prestes a acabar. A alegria que eles estavam planejando está prestes a acabar, a ter um ponto final. Não é assim às vezes na nossa vida? A gente se prepara tanto. Eu imagino na vida desse jovem casal, e era jovem mesmo, porque as pessoas costumavam se casar ali na adolescência. Quanto mais ali no começo da sua juventude, era um jovem casal. Eles tinham preparado tudo. E nessa cultura, a festa não era como é hoje. Que hoje, o casal junta dinheiro anos e anos para fazer o casamento, fazer a decoração da igreja, do salão de festas, faz aquela festa toda, gasta horrores. Às vezes o casal sai endividado, já começa o casamento endividado, porque tem que pagar várias parcelas da festa, do casamento, por uma pressão social, aquela coisa toda. E ali também não era diferente. O detalhe é que a festa, essas comemorações, não duravam algumas horas da noite, como a nossa dura hoje. A festa nessa época podia durar semanas. De fato, pelo menos uma semana a festa duraria. Imagine só você ter que bancar uma festa durante uma semana inteira, para os convidados, para os seus parentes, para os seus amigos. Haja bolso, ia ficar bem cara essa festa. Mas o fato é que essa cultura era assim, era desrespeito o casal e todos os familiares não bancar uma festa de uma semana. E isso regada a muito comida, muito bebida e a muito vinho, a muita alegria. E tinha uma pessoa responsável nisso tudo, que era o mestre sala, o mestre de cerimônias, aquele que estava incumbido de fazer com que a festa permanecesse intacta, que todos os convidados pudessem desfrutar daquela semana inteira, comendo e bebendo nas custas do noivo e da noiva e de todos os seus familiares. Então, na verdade, quando a mãe de Jesus vem e fala para Jesus, eles não têm mais vinho, não é algum probleminha que eles estavam enfrentando, não era alguma coisa, é só uma bebida, substitui por, por água, substitui por outro suco, não, era um elemento fundamental para a festa. Quando se faltasse aquele elemento, toda a família e os noivos passariam um momento de profunda vergonha social, profunda vergonha. Por isso, quando a palavra que Maria fala, eles não têm mais vinho, não é apenas uma constatação do problema de um jovem casal, mas a constatação da experiência humana sem Cristo. Se Jesus Cristo não estivesse presente naquela festa, o vinho teria se acabado, a vergonha tinha se instalado, e com certeza haveria muito choro. O que aquele casal tinha planejado, quem sabe meses, teria acabado em ruína, em uma profunda vergonha. Jesus Cristo está mostrando, se eu não estiver presente no casamento, se eu não estiver presente na vida de cada ser humano, uma hora o vinho vai se acabar, e não vai ter quem renovar esse vinho. Não vai haver nenhuma pessoa capaz de transformar essa ruína, essa vergonha, em novamente uma festa. Jesus Cristo não estava fazendo só um milagre, Jesus Cristo estava dando um recado para todo o coração, para todo ser humano. Isso é um recado não só para os cristãos, mas para aqueles que não são cristãos. Quem sabe você está aqui nessa manhã, e você ainda não se comprometeu com Jesus Cristo. Quem sabe você está nos assistindo, e você não tem um compromisso nenhum com Jesus Cristo, nem com religião, você está fazendo uma identificação, uma investigação da fé cristã. Jesus Cristo está dando um recado nessa passagem. E Ele é o único capaz de fazer com que a festa permaneça para sempre. Ele é aquele capaz de transformar a tristeza, a vergonha que você possa estar passando em uma alegria verdadeira e duradoura. Jesus Cristo não estava fazendo apenas um milagre, Ele estava dando um sinal com um profundo propósito e significado. Por isso que eu posso dizer que não importa os vinhos que você tenha testado, chega um momento em que a vida fica sem sabor. Não importa os vinhos que você tenha testado na sua vida, chega um momento que a vida fica sem sabor. A vida sem Cristo é uma vida, se eu posso dizer, sem vinho, sem graça, sem alegria. Você pode ter se preparado, você pode ter feito todos os cursos de noivos, você pode ter vindo de famílias totalmente estruturadas, você pode ter planejado tudo,
Não só a cerimônia daquele dia, e às vezes eu vejo muitos casais se preocupando muito com a cerimônia que vai durar algumas horas, e pouco com a cerimônia que vai durar a vida toda, que é o casamento, realmente dito. Mas você pode ter se preparado totalmente, mas uma hora esse vinho vai se acabar. Uma hora os problemas vão bater na nossa porta, e quem está isento, levante a sua primeira mão aqui. Aquele casal que nunca teve problemas, ou quem sabe não está vivendo problema nenhum, levante a sua primeira mão. Tenho certeza que ninguém vai ter coragem de fazer isso. Porque chega uma hora que todos os nossos recursos humanos acabam, se esgotam. O vinho, aquela alegria toda, se esgota. O que acabou acontecendo nessa passagem, porque a vida sem Cristo é uma vida sem vinho. Mas o problema continua. Maria chegou para Jesus e falou: eles não têm mais vinho, ou seja, característica deles, não tem mais alegria. Eles planejaram tudo, mas vai acabar numa vergonha social, eles vão ser envergonhados, eles não têm solução, o que nós vamos fazer? E olha só, voltando para a Bíblia, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E quando você lê essa passagem, você fala: não, deve ter sido algum problema de tradução, né? Ele não deve ter falado assim tão rude com Maria, mãe dele, que criou ele, que o amava. Por que ele não logo já foi e transformou a água em vinho? Por que ele não falou assim: sim, Maria, eu entendo, eu vou tomar conta desse problema, pode deixar com o seu filhão aqui. Não, ele não chega nem e fala assim: mamãe. Algumas traduções tentam dar uma burlada, né? Falar assim: não foi bem isso que Cristo foi, é querida mulher. Não. O texto é bem claro. Mulher. Não havia nada de desrespeitoso aqui. Ele não estava desrespeitando sua mãe, mas ele também não estava tratando a sua mãe como ele deveria, de acordo com os costumes, ser tratado. Mas ele estava dando outro sinal. Jesus Cristo, ele não tropeçava nas palavras como a gente, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e pensa amanhã: puxa, acho que eu não devia ter falado isso. E quantas vezes a gente tem que pegar o telefone, encontrar essa pessoa e falar assim: você me perdoa? Eu falei errado, eu estava nervoso naquele momento, eu estava muito preocupado, eu acabei não medindo as palavras. Porque nós somos seres humanos, não é verdade? Ou é só eu que faço isso, gente? Todo mundo passa por isso. Agora Jesus Cristo não. Jesus Cristo não erra nas suas palavras. Jesus Cristo não erra nas suas intenções. Ele tinha a intenção exata. Mulher, que tenho eu contigo? Ele estava dando uma grande lição, uma dura lição que Maria tinha que aprender, seus irmãos tinham que aprender, e na verdade todos nós temos que aprender. A lição é a seguinte: Jesus demonstrou seu total comprometimento com a vontade do Pai, em detrimento da vontade de sua mãe. Ali ele estava mostrando: Maria, o meu compromisso não é obedecer às relações que eu tenho familiares, terrenas, mas o meu compromisso é com meu Pai que está nos céus. Primeiro, eu posso dizer que Jesus procura discípulos e não família. Jesus procura discípulos e não familiares. Há 2 textos da palavra do Senhor em que uma vez, um deles que especificamente eu quero citar aqui, quando chegaram assim e falaram: Jesus, sua mãe, seus irmãos estão lá fora, te esperando, te aguardando. E ele disse, apontando para as pessoas que estavam seguindo: qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esses são minha mãe, meus irmãos, esses são parte da minha família. Jesus Cristo está procurando discípulos. Ele não está procurando família. Ele estava mostrando bem claro: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Eu procuro discípulos. Eu não é pedigree. Não é uma pessoa que tem um sobrenome. E essa é a segunda lição: a salvação não é pela fé e não pelo sobrenome que carregamos. Muitas vezes nós pensamos, né, que o nosso sobrenome vai dar alguma coisa. Certa vez chegaram para Jesus: bendito és tu e o ventre que te gerou. Jesus refutou essa ideia. Falou: não é assim. Bendito é aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que me segue, aquele que me recebe pela fé e não pelo sobrenome. Muitas vezes nós andamos tanto pelo sobrenome das pessoas. Tem tantos cônjuges que vivem a espiritualidade do cônjuge. A minha esposa ora, já basta. Alguém já ora em casa. Minha esposa é Gideã da oração, já basta, já fizeram a minha parte. Nós somos uma só carne, pastor. O que ele faz, eu faço. Querido, em presença de Deus não haverá uma só carne. Na presença de Deus, Deus não vai pegar o sobrenome das pessoas. Deus não vai falar assim: você vem de que família?
Qual linhagem? Como é que foi seus pais, seus avós? Não. Isso é libertador, porque mesmo nós, que por acaso venhamos de lares destruídos, mesmo nós que vivemos às vezes não num lar cristão, que não fomos instruídos, mas tivemos um alcance em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, podemos ser salvos, porque a salvação não é pelo sobrenome que carregamos, não é pela família, mas é pela fé, é pela graça, é pela fé no Filho de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. E voltando para o texto, no versículo 5, ele fala: então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria entendeu muito claramente aqui. Maria entendeu que Jesus Cristo estava conectado com a vontade do Pai soberano, e ele diversas vezes dizia isso: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai vai ser feita. Ele era ali um instrumento de Deus na vida do ser humano, e foi aquele momento em que ela entendeu: serventes, agora está na hora de você obedecer a Ele. Os garçons, mestre de sala, todas as pessoas que estão responsáveis, ouçam a Jesus Cristo. Maria, com muita sabedoria, ela tirou o foco de si mesma e falou: é a respeito de Jesus agora. É Jesus que vai comandar tudo isso. É Ele que vai dar as ordens. Amém. É Ele. Quem sabe no casamento está na hora de acontecer isso. Quem sabe na minha e na sua vida está na hora de começar a parar de olhar para as pessoas. Parar de olhar para as pessoas, para as relações humanas, para darem o norte da nossa vida, e começar a olhar para Jesus Cristo. Fazei tudo. Ele não falou fazer metade, obedecei só hoje, só por alguns instantes. Não, fazei tudo o que Ele vos disser. Exatamente tudo. Será que nós estamos fazendo realmente tudo? Será que o nosso casamento está baseado nessa afirmação? O que Cristo nos mandar fazer? Claro, os serventes falaram assim: provavelmente Jesus Cristo vai pedir para a gente ir comprar vinho, ou Ele deve ter alguém que tenha vinho guardado, estocado. Vai ser fácil, a gente vai lá e pega. Mas, para nossa surpresa, olha só o que acontece. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 2 ou 3 metretas. Metretas é uma medida de volume. Na verdade, essas talhas de pedra eram como grandes vasos feitos de pedra, não era de barro, feitos de pedra. Segundo a lei e os costumes judaicos, eles tinham que ser escavados na pedra. Então eram instrumentos grandes, vasos grandes, pesados, e estavam ali provavelmente na área externa, porque essas talhas eram usadas, o texto diz, para purificações. Eu já vou explicar isso. Mas daí ela levava 2 ou 3 metretas, ou seja, se a gente for transformar, alguns dizem 70 litros, outros dizem um pouco mais de 110 litros, está nessa média entre 70 e 110. Se a gente for fazer as contas, vai dar mais de 700 litros, as 6 talhas juntas. Haviam talhas ali, vazias, que davam mais ou menos 700 litros de água. Lembrando que nessa época não tinha torneira, não tinha água encanada. Eles não iam abrir uma torneira debaixo de um balde e encher as talhas. Eles não iam ligar uma mangueira e encher as talhas. Não. Quando Jesus Cristo pediu para aqueles serventes encher as talhas, era um trabalho duro. Eles tinham que ir atrás de um poço, onde tinha ali uma fonte de água, recolher essa água. O texto não diz claro, mas eles provavelmente teriam que fazer isso. Ninguém tinha 700 litros de água à mão em qualquer lugar. Eles tinham que encher essas talhas, e diz o texto ainda, detalhe que eles encheram totalmente, mas era muita água. E quando Jesus Cristo olha para aquelas talhas de purificação, Jesus Cristo está mostrando o seguinte: as talhas de purificação estavam debaixo das leis judaicas. O que acontece? Todo judeu, ele tinha a sensação, e não só o judeu, na verdade todo ser humano, tem a sensação de que algo está errado dentro de nós. Se formos sinceros, todos nós aqui achamos que tem algo de errado entre nós. Vamos pegar pequenas coisas. Por exemplo, quando você vai tirar uma foto, aí você fala assim: não, tira desse lado, não, tira desse lado, eu sou mais fotogênico. Você sabe que tem alguma coisa de errado com você. Por que nós fazemos algumas coisas com tanto esmero, outras não? Porque aquela coisa você quer provar para alguém que você é capaz. Porque você sabe que você precisa estar bem com as pessoas, você precisa consertar a sua vida de alguma forma, você precisa fazer alguma coisa porque você se sente errado. Alguma coisa está errada dentro do ser humano. E o judeu também entendia isso, por isso que ele tinha várias leis, uma série de leis de purificação. Por exemplo,
Essa questão das talhas, eles se lavavam, eles se banhavam. As talhas não continham água para beber, não para consumo humano, era para lavar as mãos, para se banhar, porque eles tinham os processos e todas as leis de purificação, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas era para isso. Por quê? Porque o judeu, assim como nós, reconhecemos que existe algo de errado em nós mesmos. Jesus Cristo, quando aponta para aquelas talhas de purificação, Ele está falando assim, está vendo o que há de errado com você? O que há de errado com todo ser humano? Não só com o jovem casal, mas com todos os convidados desse casamento, com toda a humanidade. Eu vou usar esses rituais que vocês usam para purificação e vou substituí-los com a nova aliança no meu sangue. Amém. Pelo meu sacrifício. O meu sacrifício vai lhe tornar puro. O meu sacrifício vai resolver o problema que todo ser humano tem no seu coração. O meu sacrifício vai te justificar, te tornar justo novamente. Jesus Cristo não estava fazendo só um milagre, Ele estava mostrando um grande sinal. Era o cartão de visita dele para a humanidade. Olhe para que eu vim. Eu vim para consertar algo que nenhum ser humano consegue. Eu vim para fazer aquilo que a lei das purificações estão tentando fazer. Eu vim para te mostrar que você é incapaz. Mas eu, Jesus Cristo falando, eu sim sou capaz de lidar com o seu problema. Aleluia! Isso é maravilhoso. Sinal que Jesus Cristo estava dando. Jesus disse para os serventes, enchei de água as talhas. Mais ou menos 700 litros de água. E olha só, para nossa surpresa, eles as encheram totalmente. Diz o texto que até as bordas, essa é a expressão, encheram até a borda. Eles não fizeram um serviço mal feito, eles fizeram o serviço que Jesus Cristo pediu. Mas quantos de nós não obedecemos parcialmente? Obediência parcial não é obediência total, não é obediência absoluta. Cristo quer de nós obediência total, obediência absoluta, irrestrita à vontade dele. Eu imagino que esses servos conheciam Jesus Cristo. Essa é a minha imaginação. E por conhecer Jesus Cristo, eles já tinham lidado com Jesus Cristo. E sabiam que a palavra de Jesus Cristo era sim, sim, não, não. Quando Jesus Cristo falava alguma coisa, as coisas aconteciam. Quando Jesus Cristo determinava algumas coisas, as coisas aconteciam. Quando Jesus dizia, eu vou fazer, ele fazia. Quando ele falou assim, não, ele não. Por isso que esses serventes fizeram totalmente o que Jesus Cristo pediu. Jesus Cristo não tinha feito nenhum milagre. Jesus Cristo não tinha provado para ninguém que ele era diferente dos outros, a não ser pelo seu procedimento, a não ser pela sua convivência. E isso foi tão impactante na vida daqueles servos, que eles obedeceram a palavra de Jesus Cristo, mesmo quando parecia loucura. Eles poderiam ter virado para Jesus, Jesus, você não está entendendo o problema, espera aí, eu vou recapitular. Jesus, água nós temos, tem abundância, está tudo certinho, mas o vinho, Jesus, o vinho que é feito da uva, espreme a uva, faz aquela coisa toda, e processa ali para fazer o vinho, esse é que está faltando. Não, o texto não fala isso. Fala que eles foram, pegaram a água e deve ter dado um serviço danado, e encheram totalmente as talhas, até as bordas. Eles obedeceram. Será que o mundo tem dado crédito para mim e para a sua palavra? Assim como o mundo tem dado crédito à palavra de Cristo? Você sabe que um dos maiores problemas do mundo não é com Jesus Cristo, mas é com a sua igreja. Quantos de nós não temos um testemunho firme no que pregamos, no que acreditamos? Falamos uma coisa e vivemos outra. O mundo não dá crédito. O mundo não dá crédito ao nosso testemunho. Quantas vezes, às vezes a gente tem que ouvir, eu não creio, eu não vou na sua igreja, eu não vou nessa igreja, eu não vou a uma igreja, porque a pessoa de lá, eu conheço pessoas de lá, as pessoas não são diferentes de ninguém aqui fora. É claro que nós temos que entender que aquela famosa frase que igreja não é museu de santos, não é onde você vai ver pessoas santas. Igreja, na verdade, poderia ser considerada como um hospital para pecadores. Quando você vai no hospital, o que você vê? Pessoas sãs, pessoas saradas? Não, você vai ver pessoas doentes. É mais ou menos isso que acontece na igreja. Nós temos que entender isso. Há um processo de conversão para cada um. Para uns são mais rápidos, para outros são mais lentos, mas há um processo. Todos nós estamos com aquela placa, desculpe o transtorno, estou em construção, estou em reforma. Deus está trabalhando na nossa vida, é claro,
mas quantos testemunhos nós temos falhado para as pessoas? Cristo deu um testemunho tão forte, que aqueles homens nunca tinham visto um milagre dele, não estavam buscando Jesus porque ele era o Messias, ele não tinha se revelado assim, mas mesmo assim, esses serventes foram e obedeceram totalmente a palavra de Jesus Cristo. Imagine quando o seu testemunho for tão impactante, mas tão impactante, que quando você falar alguma coisa para as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas vão te dar crédito, vão te dar ouvidos. Quando você falar assim, eu sei a solução para o seu problema, ela chama-se Jesus Cristo, a pessoa vai falar assim, eu quero essa solução agora, porque você é uma pessoa que eu quero dar crédito, você é uma pessoa que eu quero dar ouvidos. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de testemunho firme na palavra do Senhor, homens e mulheres que possam sim ganhar multidões, mas só quando Deus agir no nosso testemunho, querido. Jesus mostra que a sua morte na cruz, ela veio substituir a velha aliança, quando ele aponta para as talhas de purificação, testificando que os antigos rituais religiosos, representados ali nas talhas, estavam sendo cheios pela nova aliança no seu sangue, o vinho. Aleluia! Por isso que na ceia, o que nós fazemos? Nós partimos o pão e tomamos o vinho. O vinho representando o sangue de Jesus Cristo, e o pão, o seu corpo, que foi moído por nós. Por isso, nós podemos dizer que Jesus estava mudando a água da purificação judaica pelo vinho da nova aliança no seu sangue. Jesus Cristo veio mudar tudo. Hoje nós não precisamos fazer sacrifícios. Hoje nós precisamos sim ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Lembra quando João Batista olhou para Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Daquele momento em diante, ele começou a falar para os seus discípulos: agora não é mais comigo, eu não tenho mais nada com isso. Assim como Maria fez, fazei tudo o que Jesus disser. João Batista está falando assim: agora vocês têm que seguir ele é o Cordeiro de Deus, sigam a ele. E esse é o nosso desafio como igreja, é fazer com que as pessoas não sigam homens, estruturas, não sigam coisas religiosas, sistema religioso, mas sigam a Jesus Cristo, Filho de Deus. A Ele seguir. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 8 diz: então eles determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. O que os servos fizeram? Eles o fizeram imediatamente. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, detalhe, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, ou seja, esse milagre, esse sinal, foi algo privado. Algumas pessoas só experimentaram, aliás, algumas pessoas só visualizaram, mas todos experimentaram. Não é engraçado isso? Nós que já confessamos a Jesus Cristo como Salvador, nós queremos que todas as pessoas possam experimentar esse milagre também. Nós já visualizamos isso no nosso coração, Jesus Cristo nos acolhendo. Mas quantas pessoas que às vezes podem beber desse novo vinho, podem ter esse relacionamento com Jesus Cristo, mas estão ao nosso redor e ainda não experimentaram. Algumas pessoas visualizaram, mas todos da festa puderam experimentar. Se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. É claro, o mestre Sala, ele chama o noivo. Olha só o que ele disse. Ele disse: todos, isso não é uma exceção, todos. É cultural isso, ele estava falando para o noivo. Tem que acontecer assim. Todos fazem assim há anos. Costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Ou seja, o primeiro vinho é o melhor de todos. É aquele que os noivos pagaram mais caro. É com as melhores uvas. É o melhor processo para fazer o vinho. É esse que você tem que servir primeiro. Depois serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você guardou o melhor vinho para o final. Você guardou essa alegria para o final. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. O mestre Sala é como se fosse o mestre de cerimônias, responsável por todas as coisas. Ele era responsável pelo andamento da festa. Ele era responsável para que houvesse a música, para que houvesse a comida, para que houvesse a bebida, para que todo mundo estivesse bem satisfeito, bem acomodado, para aquela pessoa que fizesse, para que a festa continuasse. Era a pessoa responsável para que a festa tivesse um final feliz. Mas esse mestre Sala aqui foi incapaz. O vinho acabou.
Ele não tinha mais o que fazer. A vergonha estava instaurada, aquele casal e todos os seus familiares seriam envergonhados. Mas de repente, entra Jesus Cristo na história e transforma, e lida com a vergonha daquele casal, lida com aquela pressão toda social, com aquele desastre todo, e transforma a água em vinho. Transforma o que era para ser tristeza em alegria. E detalhe, tudo no final. Uma grande lição que fica para o nosso coração é que o melhor ainda está por vir. Ele estava mostrando que, para que eu e você pudéssemos ter alegria na nossa festa, Jesus Cristo teria que sofrer na cruz. Para que eu e você pudéssemos beber esse cálice de vinho tão delicioso, representação da alegria máxima, Jesus Cristo ia ter que beber o cálice da ira de Deus contra o pecado, o cálice dos nossos pecados, ia ter que pagar com seu próprio corpo e sangue naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter alegria, e alegria permanente. Sabe, os casais que estão aqui presentes, as pessoas que estão aqui presentes, todos nós temos que lidar com isso. Uma hora a alegria acaba, e o que vai fazer diferença é se Jesus Cristo está presente na sua vida, no seu casamento, no seu dia a dia, porque Ele pode sim, Ele pode fazer um milagre, e Ele traz o melhor. Você pode ter planejado muita coisa, Jesus Cristo tem algo melhor ainda. Eu imagino que aquela festa continuou durante aquela semana inteira, todo mundo se alegrou demais, porque o verdadeiro mestre sala, o verdadeiro mestre de cerimônias, estava presente. Por isso que eu posso terminar dizendo que Jesus é o verdadeiro mestre de cerimônias. Se é que eu posso usar essa expressão, capaz de fazer com que a festa dure para sempre. Primeira coisa que eu quero dizer para você que não é cristão, aí fica o convite. Quem sabe está na hora de você permitir Jesus Cristo fazer parte da sua vida. Quem sabe está na hora de você se render ao chamado de Jesus Cristo e você parar de lidar com os seus problemas por si só. Você sabe que há algo de errado com você, todos nós sabemos, e só há um jeito de lidar com isso: se rendendo a Jesus Cristo. Segundo, para você que já é cristão, para você que é casado ou não casado, lembre-se, por mais que eu e você tenhamos todo o controle nas nossas mãos, uma hora o vinho acaba, uma hora a alegria se esvai. E daí? Nós temos o mestre de cerimônias, o verdadeiro mestre sala, aquele que transforma a água, que não tem sabor, em algo tão saboroso, para que eu e você possamos desfrutar. Ele pode fazer com que a festa dure para sempre, até quando vai chegar lá nos céus. Fomos convidados para a grande festa de casamento, as bodas do Cordeiro com a sua noiva, eu e você, e lá sim, nós vamos experimentar, querido, o que é alegria verdadeira. Nada vai impedir isso, para aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, bendizemos o teu santo e eterno nome. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor transformou a água em vinho. O Senhor transforma vidas desesperançadas, vidas destruídas, em vidas cheias de alegria. Não nas circunstâncias, Deus, não nas circunstâncias da nossa vida nós estamos apoiados, mas em Ti, Jesus. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, nos rendemos totalmente a Ti, Deus, e Te agradecemos, porque Tu és o nosso mestre. Tu estás presente em nossa vida, e o Senhor há de fazer com que essa festa dure para sempre. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.